Oi de novo. Então, acho que eu vou deixar pro final. Melhor, porque aí eu já faço a chamada no finalzinho, O tá? bagulho real sumiu, viado. Aí no final eu faço a chamada de novo com vocês pra geometria, tá bom? Então vamos lá. Geometria, polígonos. Habilitar. Meninos, vocês já estão visualizando aí a minha tela? Sim. Então vamos começar? A gente vai falar ainda de figuras planas, né? Figuras semelhantes. E aí aqui a gente tem duas imagens, figura 1 e figura 2. Figura 1 e figura 2, elas têm dimensões diferentes, mas têm a mesma forma. Então, quando a gente amplia, tem uma ampliação e uma redução, né? Então, as figuras elas vão conservar a forma. Pode modificar o tamanho, mas a forma continua sendo a mesma. Se a gente analisar a figura 1, é a ampliação da figura 2. Então, duas figuras elas são semelhantes, ou são geometricamente iguais, ou ampliação ou redução uma da outra, tá? Quando a gente fala que duas figuras elas são semelhantes, elas vão ter que ter essas características aqui. Elas são semelhantes ou elas são geometricamente iguais, ou têm ampliações iguais, ou é a redução uma da outra, tá? Então, isso é figura semelhante. Então, duas figuras são semelhantes, ou são geometricamente iguais, ou ampliação ou redução uma da outra. E aqui a gente tem, ó, geometricamente igual, ampliação e redução. Todas as outras estão reduzindo da primeira imagem. Tá bom? Ó, redução, ampliação. É o rosto de uma formiga, tá? Uma visão de um microscópio. Então, aqui, peraí, slide 5. Construção de figuras semelhantes, a gente vai ter ampliação, né? E aí, uma figura por dois processos. Aí, a gente pode utilizar o quadriculado ou um ponto fixo para auxiliar. Esse é o processo que a gente chama de homotetia, tá? Homotetia. Vocês estão conseguindo acompanhar? Falando em polígonos semelhantes, a gente tem aí o polígono de lados A, B, C, D, e lado A', B', C' e D'. Então, a gente tem aí duas figuras. Vocês estão conseguindo acompanhar a explicação? Primeiro C. Sim. Sim? Então, vou continuar. Vocês podem analisar, a gente tem dois, tá? E o primeiro é o nosso polígono de lado A, B, C e D, tá? Então, A, B, C e D. Então, observem os lados, observem os ângulos entre eles. E a nossa outra figura de lado A', B', C' e D'. Também tem os seus lados e temos os seus ângulos entre eles, tá bom? Então, se a gente observar os ângulos correspondentes e são congruentes, a gente sabe que ângulos congruentes são iguais, tá bom? Então, a gente vai ver que o ângulo ó, A com A são semelhantes. Como que eu sei? Tanto o lado quanto o ângulo que tem entre eles. Se eu for analisar com A com B é semelhante, tá vendo? De um e outro, então coloco que ângulo A é aproximadamente igual ao ângulo B. Ângulo B vai ser aproximadamente igual ao ângulo B', ângulo C é aproximadamente igual ao ângulo C', ângulo D é aproximadamente igual ao ângulo D'. Como que eu sei disso, professora? Eu vou olhar esse espaço que tem entre eles aqui, ó. A distância e os lados, os ângulos, os lados e os ângulos. Se você ver esse ângulo aqui do A, entre o A e o B, é o mesmo ângulo que tem aqui, ó. Então, são congruentes. É isso que eu analiso.
e vou ver se eles correspondem, se eles são homólogos ou proporcionais. E são sim, então eu posso, ó, o ângulo AB, tá? Eu posso dividir ele pelo ângulo A'B', porque o lado é igual, são proporcionais, são homólogos, que é igual ao ângulo BC, ao ângulo BC. Tem esse ângulo aqui, é igual ao mesmo da outra figura, só muda o tamanho da distância, então posso dividir. A mesma coisa, o ângulo CD, olha aqui, ó, olha o ângulo que tem nessa imagem é o mesmo ângulo, só muda o tamanho da distância, então divido um pelo outro, ângulo CD dividido pelo C'D', e o ângulo DA, aqui, ó, DA também, ó, são os mesmos, só muda o tamanho da distância, divido um pelo outro. Então, se eu for substituir por valores, o que eu teria? 3,8 dividido por 5,7, que é igual a 4 dividido por 6, que é igual a 2,4 aqui, dividido por 3,6, que é igual a 2 dividido por 3. Então, a gente conclui que esses polígonos aí, A, B, C e D, e A', B', C' e D' são semelhantes e indicamos que dois polígonos são semelhantes quando os ângulos correspondentes são congruentes, são ângulos iguais, e os lados correspondentes são proporcionais. Sim, então isso aqui é semelhante, tá? Dúvidas? E aí a razão de semelhança dele, gente, é quando entre os dois lados correspondentes, a gente, em polígonos semelhantes, a gente chama-se razão de semelhança, que é quando a gente divide um pelo outro, o numerador pelo denominador de cada uma das nossas frações, e a gente chega ao mesmo resultado, tá? Então, a razão de semelhança dos polígonos é considerada uma constante que é K, e essa constante é igual a 2/3, tá? Não esqueçam disso. A definição de polígono semelhante só é válida quando ambas essas condições são satisfeitas, quando eu tenho ângulos correspondentes congruentes, ângulos iguais e lados correspondentes proporcionais. Se não for, não tem como calcular dessa forma, tá? Então, não tem jeito. Então, ó, vamos à aplicação. Determina a medida x do polígono abaixo, sabendo que os polígonos da imagem são semelhantes. Então, já me avisou. Então, eu tenho aqui, ó, são semelhantes, vou analisar, ó. Aqui no x, qual é o lado correspondente dele? É o de cá. Esse lado do 4 aqui, lado correspondente é esse. E o lado aqui do 5, o lado correspondente é esse. São semelhantes. Então, eu vou pôr aqui x, vou dividir pelo seu lado correspondente, x dividido por 1,5, vai ser igual a quem? Basta pegar um dos lados, né? 4, posso pegar também 5 e dividir por 2,5, não tem problema, mas vamos pegar o número inteiro, né? Então, 4 dividido por 2, que é o lado correspondente dele. Então, resolvendo isso aqui, o que eu tenho? Eu tenho frações, um sinal de igualdade entre eles, multiplico por usado. 2 vezes x é 2x, que vai ser igual a 4 vezes 1,5. 2x é igual a 6, 4 vezes 1,5 é 6. E x é igual a 6, que divido por 2, então x é igual a 3. Dúvidas, primeiro C? Ou tá tranquilo? Não? Ótimo, então vamos lá. Razão de semelhança, agora a gente vai falar de área. Razão entre as áreas de duas figuras semelhantes é igual ao quadrado da razão de semelhança entre dessas figuras aqui, que seria K, que é aquela constante que eu tenho, é igual a K ao quadrado. Então, aqui a gente tem duas imagens, perímetro é 8 centímetros, área é igual a 4 centímetros ao quadrado. Então, a gente vai calcular tudo isso aqui, o perímetro é 16 e a área é 16 centímetros. Então, olha só, nessa imagem menor, nós temos um perímetro de 8 e a área de 4 centímetros ao quadrado. Na maior, como é o quadrado, a razão de semelhança, então, meu perímetro é 16 e minha área é igual a 16 centímetros ao quadrado, tá?
Então, eu tenho, ó, 2 vezes 8, 16 do perímetro, porque perímetro é a soma de todos os lados. E a área quadrada é a meu 4 elevado ao quadrado, 16 centímetros ao quadrado. Ficou claro isso para vocês? Então, eu vou ter 2 sobre 4 é igual a meio. Razão entre perímetros 8 dividido por 16 é igual a meio. Razão entre a área 4 dividido por 16 é igual a 1/4, tá? É assim que a gente faz. Então, a gente tem uma razão de semelhança entre volumes também. A razão de semelhança entre o volume 1 e volume 2, de sólidos semelhantes, é igual ao cubo da razão de semelhança entre dois segmentos correspondentes sólidos. O que é isso? Quer dizer que o volume 1 dividido pelo volume 2 é igual ao cubo, tá? De semelhança desse sólido, que é K elevado a 3. Então, olha o exemplo. Qual é a razão entre as medidas de arestas e dos volumes de dois cubos A e B, cujas arestas medem 2 centímetros e 8 centímetros respectivamente? Então, você tem dois cubos, um com 2 centímetros, outro com 8. Então, o volume do primeiro é 2 elevado ao cubo, que é igual a 8, e o volume do segundo é 8 elevado ao cubo, que é igual a 512. A razão entre esses lados do cubo, vou ter 2 dividido por 8, que é igual a 1/4, tá? E a razão do volume 8 dividido por 512, que fica igual a 1 sobre 64. Isso aqui, gente, a gente simplifica, tá bom? Não esqueçam disso, tem que simplificar. Aplicando o conceito, então, da razão, então, vou ter 1/4 que é igual a 1 sobre 64 elevado ao cubo, tá? Essa é a aplicação da razão. Perguntas? Primeiro C. Perguntas? Não, professora. Não. Então, uma propriedade importante que a gente não pode esquecer, que é o que está aqui, ó. Quando dois polígonos são semelhantes, os perímetros desses polígonos são proporcionais. E as medidas dos lados correspondentes quaisquer. Então, não esqueçam disso. Então, vamos a um exemplo aqui. Um triângulo NP de perímetro igual a 36 centímetros é semelhante ao triângulo ABC na figura abaixo. Determina as medidas dos lados, o triângulo de MNP. Então, vamos lá. Então, ó, a gente tem aí, né, que o triângulo MNP, o perímetro dele é igual a 36, tá? Então, todos os lados dele é igual a 36. E ele é semelhante ao triângulo ABC da figura abaixo e dá pra gente determinar os lados desse triângulo MNP. Então, aqui tá os nossos dois triângulos, quer que a gente determine o lado do triângulo MNP, tá? Então, a gente vai fazer por base de cálculos. Aqui tá as nossas imagens, a gente vê que aqui é proporcional. E aí a gente tem, ó, aqui, o proporcional do ângulo MNP vai ser x sobre 5, porque proporcional a ele, ó, AB mede 5. Então, vou pegar aqui, ó, x e 5, x sobre 5 vai ser igual. A área do meu triângulo MNP 36, então 36 dividido pela área do meu outro triângulo. Se eu somar tudo isso aqui, vai ser 24 centímetros, tá certo? 24 centímetros. Então, a área desse de baixo é 36 e a área desse é 24, porque eu somo com todos os lados que eu tenho. O que eu vou fazer? Soma aqui com 5, 9, tá? E o 10. Vai dar 24 centímetros, tá bom? Todo mundo entendeu? Essa primeira parte? Sim. Então, agora a gente vai multiplicar cruzado. 24 vezes x é igual a 5 vezes 36 é 180. X vai ser igual a 180 dividido por 24, então x é igual a 7,5. Então, esse lado aqui, ó, mede 7,5, tá? Lado aqui.
Tá pedindo os lados. Achei a primeira conta. A mesma coisa eu vou pegar agora, ó. Vou pegar o lado correspondente para y. Y é igual y dividido por 9, porque o lado correspondente aqui, ó, de B e C mede 9, aqui NP. É igual 36 dividido por 24. A área, gente, é a mesma, não muda, tá? Então, vou ter 24 vezes y, multiplicando cruzado, é igual 9 vezes 36, 324. Y é igual a 324 dividido por 24, y é igual a 13,5. Então, esse lado y vale quanto? 13,5. Agora, me falta quem? Achar o lado z. Lado z vai ser qual o lado correspondente na outra imagem que eu tenho? É o 10 centímetros, que está entre o ponto C e o ponto A. Aqui entre o ponto M e o ponto P. Então, z dividido por 10 é igual a 36 dividido por 24. Mesma coisa, multiplico cruzado. 24z é igual a 10 vezes 36 é 360. Z vai ser igual a 360, está multiplicando v 10 e dividindo, divide por 24. 360 dividido por 24, z é igual a 15. Então, esse lado z aqui mede 15 centímetros. Dúvidas? Resta alguma dúvida, gente? Esse slide Não. é bem pequenininho. E inclusive esse é o último. Vou publicar ele depois para vocês copiarem, tá? Então, vamos lá, chamada de novo. Quem está presente aí? Ana Clara. Presente. Camila. Presente. Helena. Eric Gabriel. Não, né? Esther. Giovana Gabriele. Guilherme Gonçalves. Gustavo Catarino. Presente. Gustavo Henrique. Presente. Giovana. Evelyn Cristine. Evelyn Cristine Alves. Evelyn Yasmin. Ítalo Borges. Presente. Jackson Emanuel. Presente. Jennifer. Presente. João Manuel. Jonatas. Júlia. Lorena. Lucas Daniel. Presente. Ludmila. Presente. Luiz Felipe. Marcos Vinícius. Mariana. Pedro Henrique. Rafael. Rafael Rodrigues. Raíssa Cristina. Raíssa Nêmora. Ricardo Alexandre. Ronisley. Presente. Juan Vitor. Presente. Rian Lucas. Stephanie Eduarda. Tainara. Vitor Alexandre. Presente. Vinícius. Presente. Vinícius presente. Vitor Maciel. Yara Vitória. Então é isso, meninos. Por hoje é só. Vou postar lá no grupo de vocês e na plataforma as aulas de hoje, tá? A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Falou, professora.